Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos aqui mais uma vez juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, quinta-feira, feriado. Nossa reflexão está no livro de Oséias, capítulo 13, versículo 5. Oséias 13, 5. Ele diz o seguinte: Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Amém. Bom, meus queridos, profeta Oséias, e com um ensinamento, como toda a Bíblia, é claro, um grande ensinamento, um versículo curtinho, mas com muito ensinamento. Aqui ele se refere ao nosso verdadeiro eu, que é nas adversidades que nós mostramos quem realmente somos. Então Deus, é claro, Ele conhece todos nós, Ele sabe dos nossos limites, Ele sabe até quanto eu suporto, até quanto você suporta, Ele sabe tudo, Deus sempre soube, Ele nos criou, então Ele sabe quantos fios de cabelo eu tenho na cabeça, quantos fios você tem na sua cabeça, Ele sabe tudo, Deus sabe tudo, Ele sabe o que a gente suporta, Ele sabe o que a gente pode, até quanto a gente pode aguentar. E Ele sabe que isso é individual, vem de cada um, E, consequentemente, Ele também sabe, Deus também sabe que é nos momentos difíceis, nas aflições, nas adversidades, é ali que a gente mostra quem realmente é ali que a gente mostra a nossa fé, é ali que a gente mostra a nossa coragem, é ali que a gente mostra o nosso entendimento, a nossa gratidão, é ali que a gente mostra quem realmente nós somos, Ali não tem como a gente esconder, por quê? Porque estamos na aflição, estamos passando necessidade, estamos sendo reprimidos, não é bem a palavra reprimido, mas sarciados, estamos sendo ali podados, de coisas boas, podados de coisas que a gente gosta, então estamos atravessando realmente adversidades, então são nesses momentos que a gente mostra quem a gente é, apesar de Deus já nos conhecer, mas Ele mostra quem realmente é. Então, por isso que Ele diz aqui em terra, eu te conheci no deserto, em terra muito seca, ou seja, aí estava faltando conforto, estava faltando provisão, provisão não de alimentos, ali, porque ali mesmo quando o povo, se a gente levar isso aqui para quando o povo foi liberto do Egito e ficou 40 anos no deserto, durante 40 anos não lhe faltaram comida, a comida vinha do céu, o maná descia todos os dias, vinha do céu, Deus estava provendo, eles tinham que comer, apesar de que a gente sabe, que muitas pessoas ali reclamaram, reclamavam porque era todo dia a mesma coisa, porque queria comer outra coisa, porque onde já se viu, ou seja, ingratidão, ingratidão. Então, voltando, são nessas adversidades, nesses períodos, de escassez, são nesses períodos de necessidade, que a gente mostra quem realmente a gente é. Então, eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Por quê? Porque foi nessa época, nesse período de aflição, de surpresas e adversidades, que foi nessa época que você se mostrou, que eu me mostrei, que nós nos mostramos como realmente somos. E até hoje, nos momentos difíceis, a gente mostra quem realmente a gente é.
Então não adianta a gente querer disfarçar, não adianta a gente querer enganar a nós mesmos, né? A Deus a gente sabe que a gente não engana mesmo, não tem como enganar a Deus, né? Mas querendo enganar a nós mesmos, querendo enganar os outros, né? Então se fazendo uma pessoa diferente do que a gente é, não adianta, porque uma hora, né, a verdade vai aparecer, uma hora, né, a gente vai ser descoberto, né, vamos dizer assim. O pastor Natalino, que eu falo sempre dele aqui, o pastor que me batizou da Igreja Cristo é Resposta, lá em Santos, lá em São Paulo, e ele falava, né, que quando citava, né, coisas desse tipo, né, que a gente que é no deserto, que a gente se mostra quem realmente é, né, ele contava que, né, uma historinha assim que o sujeito estava lá em casa, na folga, no domingo, todo feliz da vida, daí estava fazendo alguns serviços caseiros e um deles era pregar um prego, né, na parede para pendurar um quadro. E quando ele estava lá pregando, né, o prego na parede, ele, é claro, sem querer, errou o prego, acertou o dedo, deu uma martelada no dedo. Daí ele segurou, jogou o martelo longe, segurou o dedo, chutou o que estava na frente dele, chutou a poltrona, chutou o sofá, saiu falando palavrão, gritando e gritando pela casa, e aquele monte de palavrão. Ali ele estava sendo quem ele realmente era, ou seja, ali ele está sendo quem realmente ele é, sabe? Agora, se é uma outra pessoa, né, dando uma outra reação, né? A pessoa martelou o dedo, a pessoa realmente fica ali curtindo aquela dor, mas, né, para dentro, para ele, sem falar palavrão, sem escandalizar, sem quebrar nada, sem chutar, sem maldizer, né, sem nada. Ele fica ali, realmente, a dor é a mesma, só que o comportamento é diferente. Como a gente fala aqui várias vezes, né, que as aflições elas vêm para todos, né, as adversidades. A diferença está na maneira de encará-las, né? Daí fica lá parado, esperando a dor passar, né, e fica ali pedindo, né, que Deus, né, passe logo a dor, que Deus lhe dê paciência, né, que lhe dê força para aguentar aquela dor. E ali ele está sendo quem realmente ele é, né? Uma pessoa sensata, uma pessoa de Deus, uma pessoa que controla a dor, que controla a raiva, que controla, né, o seu comportamento. Então ali ele está mostrando quem realmente ele é. Então vocês notaram a diferença, né? A situação é a mesma, mas a diferença de comportamento é, ou como diz aqui, eu te conheci no deserto, em terra muito seca. É nessas horas, né, como dessa de martelar o dedo, que a gente mostra quem realmente a gente é. Não é surpresa para Deus, não. Deus já sabe quem nós somos. É surpresa para nós mesmos, é surpresa para as outras pessoas, né? Essas sim estarão vendo uma coisa que nunca viram, né? Há muito tempo atrás, eu morava em São Paulo ainda, uma experiência minha, eu me desentendi, eh, uma pessoa onde eu trabalhava, né? Isso já anos atrás, e me desentendi e chegamos às vias de fato, né? E chegamos às vias de fato, e no meio do serviço, na hora do almoço, né? Então foi aquela confusão. Daí a pessoa que eu me desentendi era uma pessoa que realmente já estava causando muita confusão, ninguém estava gostando dele, e eu acabei tomando uma iniciativa que todos ali estavam querendo tomar, mas não tinham coragem. Não estou dizendo que eu estava certo, que eu era corajoso, não. Mas no momento ali de, de, de de raiva, vamos dizer assim, eu acabei tomando uma atitude dessa, drástica, né? E daí chegamos às vias de fato. Resumindo, né? Daí o dono da empresa despediu, né? Demitiu esse rapaz, essa pessoa. Daí eu fui conversar com o dono da empresa e falei, olha, você puniu fulano, mas me puna também, né? Porque eu fui o errado também, eu, né, fiz a mesma coisa, eu, né, também fui para
para as vias de fato, então me puna também. Daí o dono da firma disse, ele falou, não vou te punir, né, porque você tomou uma atitude que todos aqui queriam tomar, né, errada, mas você tomou a atitude que todos queriam tomar. Mas, né, em compensação, nós conhecemos, né, um José que a gente não conhecia. Então aquilo me tocou profundamente, né? Até hoje eu lembro disso, lembro dessa frase, e me entristece isso, por quê? Porque ali eu mostrei, né, quem eu realmente era, né? Naquela época, graças a Deus, eu mudei, mas eu mostrei ali quem realmente era, uma pessoa violenta, uma pessoa que não conseguia controlar, né, os sentimentos, não conseguia controlar a raiva, não conseguia controlar os impulsos. Então ali, né, no deserto, eu mostrei quem eu realmente era, né? Então aquilo surpreendeu todas as pessoas que me conheciam, que tinham uma admiração por mim, né, conheceram um José que eles não conheciam ainda. Isso é muito triste, para mim foi muito triste. Eu me senti ali com essas palavras, né, me senti muito penalizado, arrependido, né, mas já tinha feito, já tinha acontecido. Então, queridos, desculpa até estar passando dos 10 minutos, me desculpa hoje, mas é isso, né, eu contei isso para que a gente saiba, né, controlar os nossos impulsos, né, sabe aquilo, né, dos frutos, né, do fruto do Espírito, um deles é que a gente consiga controlar nossos impulsos, né, controlar a, a nossa raiva, controlar, né, o nosso jeito de ser, que a gente seja manso, né, que a nossa mansidão, né, que a gente consiga controlar nossos impulsos, né, que a gente não se mostre, não, que a gente não mostre uma outra face, que a gente não mostre o nosso pior, né? Nunca, jamais, que a gente sempre mostre o nosso melhor, inclusive no deserto. E para a gente mostrar o nosso melhor nas adversidades, nos tempos ruins, nós temos que ter, né, esse nosso melhor sempre. Temos que investir nesse nosso melhor. E como é que eu invisto no meu melhor? Sendo cada vez mais parceiro de Deus, levando cada vez mais uma vida que agrade a Deus. Nunca eu vou sair da linha se eu agradar a Deus, se eu pensar, Deus se agradará se eu fizer isso? Jesus faria isso? Jesus diria isso? Jesus partiria para agressão? Não, com certeza não. Então, se a gente der essa paradinha e fazer essa pergunta, né, fazermos para nós mesmos essa pergunta, Deus se agradará disso, Jesus faria isso, nossa vida mudará da água para o vinho, tenha certeza. Né? E só daí voltando essa história, o que aconteceu comigo, hoje, né, eu sou, graças a Deus, uma pessoa muito diferente. Né? Graças a Deus, tenho os meus defeitos ainda, é claro, preciso melhorar muito, né? Não sou merecedor de nada, mas mudei bastante, graças a Deus. Então é isso, queridos. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma ótima quinta-feira, um ótimo feriado. Se você, assim como eu, vai folgar hoje, vai descansar, descanse, aproveite, curta a família, descanse, leia a Bíblia, se aproxime de Deus e que Deus abençoe o nosso dia em nome de Jesus. Sejamos hoje melhores do que fomos ontem e que a gente não esqueça, né? Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Então, que nessas horas, nesses momentos difíceis, a gente mostre o nosso melhor. Sempre, sempre, sempre. Sejamos sempre hoje melhor do que fomos ontem. Em nome de Jesus. Grande abraço, meus queridos. Fiquem com Deus. Uma ótima quinta-feira. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Uma quinta-feira repleta de bênçãos e milagres a você, a todos nós, as nossas famílias. Em nome de Jesus. E me perdoe o tempo de hoje. Me perdoe. Tchau, queridos. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau.